Olá, meu irmão, minha irmã, meu bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para juntos trazermos o teu, o meu, nosso presente diário nesse dia especial. Hoje é segunda-feira, dia 22 de outubro do ano de 2018. Já está comigo o Bispo Eldes, lá de Eunápolis, Veracruz, lá na Bahia. Um abraço, meu querido, Deus abençoe. Cleide Rodrigues, lá em Lima. Ellis, fala, meu querido amigo, profeta do avivamento, é você, rapaz. Gostei da inauguração lá e a igrejinha lá em Eunápolis ficou linda, meu, muito linda, meus parabéns. Boa noite, Laí, boa noite, Laí, graças a Deus. Estamos juntos aqui nesse meu, teu, nosso presente diário. São exatamente 19h06 na capital do mundo, Londres, Inglaterra, e são precisamente 15h06 no Brasil, a terra que mana leite e mel. Estamos juntos, meu querido Bispo Elge, muito obrigado. Pastor Joshua Josué, um abraço. Valdina, como é que é? Valdina Silva, obrigado, Valdina, Deus abençoe, obrigado. Tânia Cinti Coelho, um abraço, Tânia. Elias Flores, Suelen Flores. Hoje eu estou aqui tomando um cafezinho, que eu acabei de chegar da rua. Glória! Glória, pastor Josué, pastor Joshua. Estamos aqui te aguardando, ansioso com a sua cooperação, amado. Graças a Deus, estamos juntos neste meu, teu, nosso presente diário, né? Eu reitero a minha petição para que tu partilhe com a sua página, né? No seu perfil, partilhe, para que venhamos a multiplicar. Está conosco Silveira, evangelista sincero. Ô, Tânia Cinti, estou em Portugal. Muito obrigado, Tânia. Um abraço de Portugal. Partilhe aí com os meus amigos em Portugal. Isa Lopes, um abraço, Isa. Deus abençoe. Deus abençoe, Isa Lopes. Graças a Deus. Se você for dizendo de onde você é, também fica mais fácil eu localizar você, identificá-lo, né? Porque eu não sei de todo, não conheço toda a gente. São 10 mil pessoas me seguindo. É difícil eu saber. Michele Lobato, essa aí eu sei, essa está em Curitiba, né? Está em Curitiba, um abraço. Ceissa Maria, está lá em Santa Catarina, né, Ceissa? Um abraço, Ceissa, Deus abençoe, casada com um alemão. Ô, Silveira de Cubatão, terra do meu coração. É isso aí, Silveira. Miriam Tomás, um abraço. Pastor Júlio César, que maravilha, tá chegando gente boa. Rosângela Sera, minha filha, está em Curitiba. Um abraço, Miriam Tomás, um abraço. Boa noite, na paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, Graça Ramos Ferreira, Graça, um abraço, Graça. Deus abençoe. Estamos juntos neste maravilhoso dia de segunda-feira. Sou do Rio, tô na hora do Senhor voltar para Devec, Cabo Sul. Olha, mudou o pastor aí na Devec, pá. Mudou o pastor e ele já não tenho amizade com ele. Mas me passa o telefone dele, quem sabe eu volto. Era o pastor Armando, meu amigo, que me convidava para ir a Devec. Gostei muito de estar aí em Cabo Sul. Tive aí esses dias, não consegui estar em Cabo Sul. Tentei mesmo estar aí convosco, mas com a mudança do pastor Armando, ficou meio inviável a minha estada em Cabo Sul. Elza Lira, minha querida Elza Lira, da minha terra adorada, Cubatão, terra do meu coração, né? Natanael Feliciano Alves, este é o grande pastor lá de São José de Rio Preto. Eita, que Deus já curou, tirou tirou lá da cama da morte para restaurar. Agora entrou uma pessoa linda, encantadora, minha ex-secretária e sempre querida, amada
Eliana Lourdes, lá de Pedro de Toledo, no litoral de São Paulo. Olá, Eliana, muito obrigado, minha querida Eliana, muito obrigado. Trabalhou comigo 5 anos, né, Eliana? 5 anos trabalhamos juntos. Não é fácil, você foi quem mais durou comigo. A minha imobiliária em Santos, Marcos Franco, querido pastor Marcos, Gilmar Oliveira, um abraço, um abraço. Graças a Deus, estamos juntos nesse presente diário. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje temos uma palavra muito especial. O tema de hoje é cicatriz. O tema de hoje é cicatrizes. Pastor Emerson e pastora Raquel, um abraço. Ronielson de Souza, um abraço. Deus abençoe, Deus abençoe. Muita gente boa chegando, Muito bem. Mas não podemos ficar aqui só. Ver mais o quê? Aqui de Portugal, pastor Emerson e pastora Raquel de Portugal. Portugal, minha terra querida, aonde eu comecei no campo missionário há 21 anos e 10 meses atrás, e 7 meses atrás. 5 anos, é isso mesmo, Eliana, 5 anos juntos, né? Só saiu porque eu saí. Mas Jesus é bom. Tornou-se mamãe, né, Eliana? Foi ser mamãe. Evangelista Alberto Lopes, da minha terra querida de Fortaleza, o meu motorista. Eita, Cristina Lima Martins, a minha querida Cristina, a menina aqui de Londres. Pastor Emerson. Jesus é bom. Minha querida Cristina. Hoje nós vamos falar sobre o tema cicatrizes. E o texto da nossa leitura, que eu convido você para fazê-lo, está em Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 28, mas eu vou destacar o texto. Ele sim, Bolsonaro 17, é isso mesmo. Não podemos fazer outra coisa. Mas depois eu falo do Bolsonaro. Agora eu vou falar de Jesus primeiro. Depois a gente fala do Bolsonaro. Né? Mas o texto bíblico que eu vou destacar nessa nossa meditação, Fernanda Baroni, um abraço, Fernanda, está em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 15. Né? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 15. O tema de hoje é cicatrizes. E diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações na noite gloriosa deste dia, ou na tarde gloriosa deste dia, ou na manhã gloriosa deste dia, depende de onde você estiver, né? Daquele que vai entrar. Diz assim: se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Vou repetir. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando nós falamos de perdão, e quando lemos esse texto, nós temos que levar em conta algumas situações que são bastante importantes. E eu vou frisar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Jesus deixou alguns ensinos muito difíceis de nós praticarmos. Um dos ensinos que Jesus deixou para nós praticarmos e obedecê-lo, põe o nome do pastor, Isa. Põe o nome do pastor aí. Põe o nome do pastor, Isa, que eu vou ligar para ele. Eu vou estar em março no Brasil. Março e abril. Eu vou março e abril, começo de maio eu retorno. Mas o mês de abril todo eu vou passar no Brasil, permitindo o Senhor. Tá? Então, vamos fazer uma programação lá. E Jesus deixou alguns ensinos difíceis de nós praticarmos, difíceis de nós colocarmos em prática.
É muito fácil ensinar, é muito fácil falar, é muito fácil dizer que tem que se fazer, dizer aos outros para fazerem, mas é muito difícil de nós fazermos. Uma das coisas que Jesus ensinou que é muito difícil é negar a si mesmo. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não tem parte comigo. E negar a si mesmo é uma coisa muito difícil de fazer. Nós só conseguimos, e eu vou dizer que serão muito poucos aqueles que conseguem dizer: eu nego-me a mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo. Outro ensino que Jesus deixou para que nós praticássemos é amar o próximo como a nós mesmos. Eu não ia falar com mais ninguém, mas agora eu vou ter que falar com essa Isabel Cardina. Isabel Cardina, aqui de Londres, da Inglaterra. Um beijo, Isabel. Saudade tua, Isabel, viu? Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bom ter você, Isabel, aí conosco, viu? Muito bom. Gostaria de vê-la. Gostaria que você viesse nos visitar, Isabel, na nossa igreja ali em Pílico. Venha visitar. Terei muita alegria em te abraçarem, te apresentar a igreja, uma outra igreja hoje. Muito linda. Ótimo, ótimo. Vou falar com ele. E quando Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, ele também deixou, esse é um mandamento, é um ensino difícil, muito difícil de nós fazermos, porque amar as pessoas é extremamente complicado, porque você precisa, primeiro, negar a si mesmo, e segundo, deixar de valorizar certas questões. E infelizmente, por mais que nós queiramos, há uma certa dificuldade de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, há uma dificuldade de nós nos negarmos a nós mesmos, mas um dos piores de todos eles, que eu considero, é esse: perdoar para ser perdoado. E quando nós falamos de perdoar aquele que te feriu, perdoar aquele que te magoou, perdoar aquele que te ofendeu, perdoar aquele que te feriu, que te criou uma cicatriz, uma marca, é extremamente difícil. Aí me cabe pensar dizendo, olha, se nós olharmos e começarmos a questionar as pessoas que têm sido feridas durante esses anos, todos eles vão dizer que se lembram daquele que a magoou ou que lhe magoou, se lembram daqueles que feriu, daqueles que fizeram com que tomassem prejuízo financeiro, que fizeram com que ofendeu moralmente, socialmente. É difícil você esquecer uma marca, uma ofensa, uma agressão, uma humilhação. Eu já tenho 64 anos, daqui a um mês e meio eu estarei fazendo 65 anos. E vou dizer para você que, apesar de ter 34 anos, vou fazer 35 anos de ministério, tenho muita dificuldade em declarar que eu esqueci todos aqueles que me magoaram. Porque por mais que nós queiramos dizer que esquecemos, isso nunca é verdade. Porque esquecer a mágoa, apagar a cicatriz, é impossível. Eu tenho na minha perna uma marca de quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu fui nadar no rio e jogamos uma boia, uma câmera de caminhão, de pneu de caminhão, jogamos na água e eu pulei da beira do rio, pulei para cima da boia. E ela tinha um bico que enche a boia para cima, e aquele bico entrou na minha perna e me cortou a perna. Feriu, sangrou, tive que tratar, infeccionou, depois demorou bastante para curar. E eu tenho hoje, pelo menos 50 anos depois, 51 ou 52 anos depois, eu tenho a cicatriz da minha perna.
E toda vez que eu olho nessa cicatriz, eu me lembro o que causou a cicatriz. Eu tenho aqui nos meus lábios, aqui no meu lábio superior, eu tenho uma outra cicatriz, que quando eu tinha 19 anos de idade, eu comprei um carro sem autorização do meu pai, e... tô novo, né, José? Eu comprei tinha comprado um Fusca vermelho, e eu peguei o Fusca e fui levar, meu pai não tinha autorizado, e eu fui devolver o carro. E ele criou um problema, aí o dono da loja ligou para mim: olha, teu pai não quer que você compre, então é melhor você voltar, devolver o carro, não tem problema, eu te devolvo o dinheiro que você deu, é melhor a gente parar por aqui, para evitar problemas, pá. E eu fui devolver o carro. E nisso, estava eu com mais 2 amigos dentro do carro. E eu estou atravessando uma rua, a Rua Bahia, em Santos. Eu estava atravessando na rua, descendo a Rua Bahia, sentido praia, sentido cidade. Quem mora em Santos conhece, sabe o que eu estou falando. E, num dos cruzamentos, dei uma batida muito forte. Um amigo meu quase que foi degolado, cortou aqui no vidro. O outro que estava atrás machucou o braço, se arrebentou todo, meu cunhado. E eu que estava dirigindo, meti a cara na parede, cortei aqui, cortei o nariz, cortei o rosto, machuquei o joelho. Inclusive, eu estava tirando carta de motorista naquela época, eu fui até reprovado porque eu não consegui segurar a embreagem, porque o meu joelho estava infeccionado, estava inchado, e eu acabei sendo reprovado por causa disso. Você viu que eu contei uma história que aconteceu há 30, 40 anos atrás. 44. Então significa que todas as marcas, nós nos lembramos dela. E é difícil esquecer a marca. Agora imagine a marca daquele que te feriu. Eu, por exemplo, me lembro de uma vez que o meu pastor presidente, que já dorme no Senhor, ele de cima do púlpito disse: tu és o moleque, tu és o irresponsável. Isso fazem 33 anos atrás, e eu me lembro dessa ofensa. Eu me lembro também de uma vez que meu pastor muito querido que eu tive lá na Vila Nova, ele pediu para que eu fizesse um trabalho para ele, para a igreja, que era para a mocidade, que a gente ia cooperar numa igreja lá no Parque das Bandeiras. E ele, do púlpito, me xingou de irresponsável, me xingou de moleque, me ofendeu. E eu era umas pessoas significativas, eu era líder da mocidade. E ele me ofendeu. E eu, veja, fazem isso 30 anos, e eu estou aqui contando para você. Eu lembro das ofensas, eu lembro-me do que me feriu, mas uma das coisas que eu não me lembro é de estar ou de ter ficado magoado com essas pessoas. Então eu quero dizer para você, o fato de você lembrar-se da mágoa não significa que você continua sem perdoar. Porque o perdão não é esquecer da ofensa. O perdão é que aquela ofensa não lhe faça mal, não lhe prejudique, não lhe cause dano. Você não deixe de fazer as coisas por causa daquilo. Então eu quero que você entenda, eu tenho comigo hoje uma situação, um rapaz que causou a divisão, inclusive foi a igreja portuguesa, a convenção portuguesa, que promoveu, causada por um rapaz que estava comigo, promoveu uma divisão aqui. Eu não esqueço da divisão que ele causou, eu não esqueço do mal que ele me causou, eu não esqueço disso, né? Mas o fato de eu não esquecer, não quer dizer que eu estou com raiva, que eu odeio, não, eu deixo na mão de Deus. Deus vai cuidar, e tem cuidado, Deus tem cuidado. Por quê? Porque, irmão, o fato de você se lembrar de uma mágoa não significa que aquela mágoa está dominando o teu coração. É isso que esse texto está falando. Por isso, nesta noite, neste dia, eu quero dizer para você: pare de se acusar, pare de se achar que você não tem perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele está pronto para justificar as tuas fraquezas, as tuas falhas e as tuas limitações. Lembre-se
que a marca, as cicatrizes não hão de desaparecer, mas elas não podem governar a tua vida, elas não podem governar a tua forma de estar, elas não podem governar a forma como você se relaciona com o teu presente, nem com o teu futuro. Por mais que você sofra, por mais que aquela ferida, aquela mágoa, por mais que aquela ofensa te feriu na época, ela não pode ser dona sua hoje. Por isso, eu quero conclamar você a olhar para as dificuldades, a olhar para o crime, a olhar para a dor, a olhar para a ofensa como uma marca, como uma cicatriz, não como algo que te causa dor, que te causa tristeza ou que fere a tua alma. Lembre-se de uma coisa, meu amado. Jesus na cruz do Calvário foi muito claro. Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus disse para que as pessoas deviam perdoar? Devia ser perdoado pelo Pai? Porque Jesus estava cumprindo um ritual, estava cumprindo algo que havia de ser feito. Para quê? Para que eu e você pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados e pudéssemos também ter a oportunidade de vivermos com Cristo na sua glória. Ele disse claramente: o teu galardão está comigo, está guardado comigo, e eu darei a cada um segundo as suas obras. Então ele foi para o céu, ele tem o meu galardão, o teu galardão, a nossa recompensa está na mão dele. Foi por isso que ele morreu no Calvário. Ele morreu no Calvário para que eu e você pudéssemos de fato, termos uma oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade da salvação e do perdão dos nossos pecados. Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque muitos estavam fazendo por ódio, muitos estavam fazendo por ganância, outros estavam fazendo por conveniência, mas Jesus estava ali sofrendo única e exclusivamente para justificação do meu, do teu e dos nossos pecados. Quando você olha para as tuas cicatrizes, lembre-se, meu amado irmão, Jesus tem na mão, na cabeça, no seu lado direito, ele tem nos seus pés, ele tem as cicatrizes do Calvário. Mas as cicatrizes do Calvário não faz com que ele se esqueça daqueles por quem e para quem ele para o Calvário foi. Por isso, eu quero conclamar você a nesta tarde, nesta noite, neste dia, olhar para dentro de si, veja as marcas da ferida, mas as marcas da ferida não podem governar a tua vida. As marcas da ferida não podem ser aquelas que fazem com que você possa recuar ou caminhar. As marcas da vida são lembranças para que nós não venhamos a cair no mesmo erro amanhã, na mesma falha no dia seguinte. Por quê? Porque os mesmos erros vão acontecer se você permanecer fazendo tudo o que tu fizeste antes. Por isso, é melhor nós começarmos a caminhar para um novo caminho. Que caminho? O caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho da paz. Jesus, meu amado irmão, ele não simplesmente veio a este mundo para nos dar a oportunidade de salvação. Ele veio a este mundo para ser exemplo para cada um de nós. E que exemplo ele causou? Exemplo do perdão. Ele chegou para Pedro que havia negado, e esse é um dos grandes problemas nossos. Perdoar aqueles que nós amamos um dia e que nos traiu. Nós podemos perdoar todas as pessoas. Nós podemos perdoar todas as pessoas. Podemos perdoar todas as pessoas. Mas perdoar um amigo que você amou, um amigo que você estendeu a mão, um amigo que você ajudou, amparou, orientou, e depois ele te traiu, virou-te as costas, é extremamente difícil. Mas quando Jesus ressuscitou, ele viu Marta, viu Maria, viu a sua mãe, mas ele disse: olha, faz o seguinte,
vá lá falar para Pedro. Ele não mandou chamar Felipe, aquele que nem falar com João, aquele que estava com ele ao pé da cruz. Ele não mandou chamar nenhum daqueles discípulos que... Tiago. Não, ele mandou chamar Pedro. Chame Pedro, avisa Pedro que eu vou para Jerusalém. Irmão, esse é o maior exemplo que eu e você temos na vida. Quando alguém te feriu, aquele amigo que te feriu, ele está mais ferido do que você. Ele está mais ferido do que você. Ele te magoou? Sim. Ele te feriu? Sim. Mas ele está mais maltratado do que você. Então ele precisa ser amado, ele precisa ser estendido a mão para ele, porque ele sabe que te feriu, ele sabe que falhou, ele sabe que errou, ele está precisando de uma ajuda. Então aprenda a estender a mão. Se porventura, não espere ele te procurar, não espere ele bater a tua porta. Não espere ele dizer para você, ô Hernani, ô Isa, ô João, ô Joshua, não, me perdoe, não. Ligue para ele e diga simplesmente, eu continuo te amando, eu continuo te amando, eu continuo te amando, você é meu amigo especial. Meu irmão, Jesus chegou para Pedro, e antes de ir ao céu, Jesus restaurou o relacionamento dele com Pedro. Ele fez 3 perguntas que foram muito significativas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. A primeira coisa que você deve ter em mente, meu amado irmão, que aquele que te feriu, aquele que te magoou, está nesse instante chorando, porque não tem a tua amizade, porque não tem mais o teu carinho, por mais sorriso que ele sorria, por mais alegre que ele transpareça, por mais sucesso que ele tenha, está marcado na vida dele aquilo que ele te fez, como está marcado na vida daquele que me prejudicou, aquilo que ele me fez. Mas certamente, meu amado irmão, Deus tem o perdão para te dar. E eu quero dizer uma coisa e vou fazer aqui uma distinção. Perdoar quem te feriu é uma coisa, perdoar divisor já não. A Bíblia não autoriza você a perdoar aquele que dividiu. A Bíblia autoriza você a perdoar aquele que te magoou, aquele que te feriu. Agora, aquele que causou divisão na tua igreja, na igreja, esse não merece perdão. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreveu claramente sobre isso. Né? O apóstolo Paulo escreveu claramente sobre isso, escreveu a Tito sobre isso, escreveu aos Coríntios sobre isso. Então, o perdão é para quem te feriu, não é para quem causou divisão. Não é para o falso irmão. E vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Porque a gente, a pessoa te feriu, a pessoa dividiu, você tem que perdoar. Não. Divisor não se perdoa. O lugar de divisor é no inferno. O inferno é o lugar dele. Ele está preso a Satanás e não tem jeito dele ser perdoado. A única forma que ele pode tentar restaurar, ele tem que restaurar o status quo. Se ele dividiu a igreja, ele tem que pegar a igreja e devolver para o pastor com quem ele dividiu. Meu irmão, e você sabe que é assim. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. O pastor me deu a igreja. Não, ele te deu não, ele te possou, mas você roubou a igreja. Você fez isso. Você era líder de uma congregação e você virou as costas
Então, nós precisamos entender e dividir, separar as coisas. Deus não perdoa divisor. Se você olhar na minha página, eu escrevi lá esses dias exatamente sobre isso. Deus perdoa o pecador. Deus perdoa o pecador. Deus perdoa o adúltero, Deus perdoa o homossexual, Deus perdoa o ladrão, Deus perdoa o pastor que rouba, Deus perdoa o pastor que adultera, Deus perdoa, mas Deus não perdoa aquele que divide, porque o divisor, ele está diretamente associado ao diabo, porque Deus não perdoou. Deus não perdoou o diabo que dividiu o céu. Então não há perdão para divisor, irmão. O lugar de divisor é no inferno, onde haverá pranto e ranger de dente. Ah, pastor, então como é que é? Exatamente como está escrito também. Olha, isso é tão... É como se você cair outra vez. Está lá em Hebreus, capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Não, capítulo 6, versículo 4. Então, você tem que entender, eu preciso entender de uma coisa. Onde está, em que posição tu está diante do Senhor? Perdoa o teu amigo, perdoa o teu inimigo, perdoa aquele que te feriu, perdoa aquele que te magoou, perdoa aquele que adulterou com a sua esposa, perdoe. Perdoe aquele que estrupou a tua filha, perdoe. Perdoe aquele que estrupou até a si mesmo. Mas não se perdoa um divisor. Um divisor não tem perdão. Infelizmente, esta é a palavra de Deus. Infelizmente? Não, irmão, eu estou dizendo infelizmente, esta é a condição daquele que divide, porque a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Antes da pessoa dividir, ele já conhecia as Escrituras, e ele sabe. Mas pastor, fulano de tal dividiu, e ele está com uma igreja enorme. Irmão, ele pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua própria alma. Ele pode ter a maior igreja da América, a maior igreja do Brasil, a maior igreja de Londres. Ele pode ganhar centenas de milhares de irmãos, de almas. Tudo bem, mas o fim dele é o inferno. Jesus disse, Senhor, mas em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu fiz maravilha. Senhor, em teu nome. Sim, você fez tudo em quem? Em meu nome. Mas afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado consciente. Você sabia que estava pecando. Você sabia que estava errando. Então, se você tinha consciência do pecado, você tinha consciência de que aquilo que você ia fazer estava errado, então pode ter certeza, meu amado irmão, o teu lugar é no lago de fogo e enxofre, aonde haverá prantos e ranger de dentes. Infelizmente, esta palavra é para muitos amigos que eu tenho que praticaram divisões. Antigamente, eu não pregava em igreja de que eu sabia que era divisão, eu não pregava. Mas um dia, Deus me falou comigo exatamente desta forma. As pessoas que estão lá não tem nada a ver com o divisor. O divisor vai para o inferno. Mas a igreja de Cristo Jesus. Ele não fez nada no nome dele, ele fez tudo no nome de Jesus. Ele não fez nada em nome pessoal. Não é no nome dele que a igreja está crescendo, não é por causa da capacidade dele que a obra de Deus está andando. A igreja está caminhando única e exclusivamente porque Jesus morreu na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, meu amado irmão, você, eu, nós temos que ter consciência de que a palavra de Deus é verdade e é através dela que nós alcançaremos a paz que precisamos.
Amém? Eu vou ficando por aqui, porque tenho certeza que Deus já falou ao teu coração. Tenho certeza que Deus vai falar muito sobre cada um. E eu vou ficar por aqui, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida e que as cicatrizes sejam eliminadas. Ela marca, mas a mágoa não deve dominar o teu viver. Amém? Perdoe para que sejas perdoado. Ame para que alcance amor. Semeie para que prospere. Dê para que vos seja dado. Se você souber dar, você alcançará o sucesso que você tanto almeja. Por isso, em nome de Jesus, eu te abençoo agora. E eu quero orar por você. Quero orar e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Nelson Nunes, também irmão ali, Carlos Aquino, lá de Cubatão, Isael Gonçalves, pastor Bíblia, Isa Lopes, pastor aqui de Massachusetts, ele mandou aqui também uma mensagem, né? Deixa eu ver aqui. Tem muita gente que entrou aqui, agora eu não sei mais. Mas muito bem, eu quero dar a minha saudação, meu carinho, quero orar por você nesta noite. Querido Senhor, em nome de Jesus, diante da tua presença nos colocamos, porque cremos que em ti está a minha e a nossa esperança. Aqui comigo está centenas de pessoas, Senhor, que ainda vão entrar, que ainda vão ouvir esta mensagem. Eu quero pedir a tua bênção sobre aqueles que estiveram comigo e sobre aqueles que ainda estarão no transcorrer deste dia. Abençoa poderosamente cada um, aquele que tem uma marca, aquele que tem uma mágoa. Senhor, ajuda-o a vencer esta limitação e dê vitória para que através disso o teu nome venha a ser louvado e glorificado. Mas com aquele que dividiu, com aquele que causou dano à tua igreja, que ele tenha consciência, Senhor, para voltar ao caminho e restaurar a fé, restaurar, Senhor, de onde ele partiu, porque aonde a árvore cair, aí a árvore se levantará. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um e dê a tua graça, pois eu oro e abençoo, Senhor, a tua igreja e o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos encha da sua graça e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração. Tá? Fica na paz do Senhor. Amanhã estarei aqui outra vez por volta das 13 horas do Brasil, 5 horas aqui, e eu estarei no final da tarde em Londres e no início da tarde no Brasil. Tá bem? Deus abençoe, com a paz do Senhor. Amanhã eu falo do Bolsonaro. Hoje eu não vou falar do Bolsonaro não, tá bom? Mas olha, não dê ouvido às fake news, às mensagens, aos jornais, às manchetes da Folha de São Paulo. Eu convido você a nem ler mais a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é um jornal mais imundo que eu já vi. Não é a primeira vez. Há muitos anos atrás, um jornal da Folha de São Paulo lameou o nome do meu pai e nunca pediram perdão. Nunca, pois faliu, que era lá a cidade de Santos e Santos, e é o mesmo jornalecozinho, jornaleco de esquerda, safado, sensacionalista, né? Não vale a pena você ler esse jornal. E a Rede Globo, apaga a Rede Globo da tua televisão. Pare de ver Rede Globo, irmão. Agora, essa semana, que cada um pare de assistir Rede Globo para ele sentir no bolso que a coisa é mais séria do que eles pensam. Portanto, não vamos esquecer, Bolsonaro 17 no próximo domingo. Deus abençoe e amanhã tem mais. Lembrei, não esqueça essa história do filho dele aí. Olha, veja como eles são sem vergonha. Há 4 meses atrás, aquela reportagem, aquela situação, em uma escola, num lugar privado, e ele estava dizendo, olha, dizem brincando que... Mas eles não querem saber disso. Eles pegam só parte do texto e fazem aquela confusão toda. Por quê? O segredo é destruir o nome do Bolsonaro, é destruir a imagem, é criar factoide, criar um fato para que... Mas o povo já não é mais
o povo já não é mais burro. O burro está votando no Haddad. O sábio está votando no Bolsonaro. Bolsonaro 17. E até amanhã, se Deus quiser.